Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez nesse nosso pequeno instante de estudo, aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 6 da Vida Espírita, e hoje a gente começa um novo tema, as relações no além-túmulo. E a pergunta número 274 do Livro dos Espíritos diz assim: da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? E a resposta? Muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que haja alcançado, a autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. E aí, explicando um pouquinho, ele fala de diferentes ordens de espíritos. Isso está em um capítulo do próprio Livro dos Espíritos, quando ele fala a classificação dos espíritos segundo o nível de evolução que cada um deles tenha alcançado. Logicamente que nada na natureza avança em trancos, então tudo tem uma graduação de infinitos níveis diferentes, Você, de branco a preto, não existe só branco a preto, existe infinitos tons de cinza. Quando a gente fala de graduação ou de ordens de espíritos, e a gente está lembrando lá de espíritos levianos, espíritos medianos, até espíritos puros, a gente na realidade está colocando em uma certa faixa o nível de evolução que aquele espírito tem. Ou seja, o nível de evolução que ele alcançou pelas existências, pelo seu esforço próprio, pelo aprendizado que ele obteve em todas as existências. Então, a resposta está colocada nesse sentido. Existe diferença entre os espíritos dependendo do nível de evolução que eles tenham alcançado? E a resposta, sim, tem uma diferença muito grande. É normal quando você encontra com alguém sobre um determinado assunto, por exemplo, um aluno com um professor. A gente tem ali claramente um nível diferente de conhecimento entre aquele que está num nível de aprendiz, está sendo colocado para o aprendizado, e aquele que está ensinando. Então existe um respeito natural entre o aluno e o professor, no sentido de que o aluno reconhece que ele não sabe aquilo que o professor está para ensinar. Na mesma questão, existem nas diferentes ordens de espíritos. Os espíritos se reconhecem pelo nível de evolução que cada um deles tenha, então existe um respeito natural em relação ao conhecimento que o outro alcançou. O item A da pergunta 274 diz assim: podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? E a resposta: eu disse irresistível, ou seja, não é possível um espírito inferior se subtrair, ou seja, não reconhecer a evolução de um outro espírito. Aqui, no meio encarnado, a gente até consegue falsear, a gente consegue simular, fazer de conta que sabe, se passar por melhor diante dos outros, porque como a gente tem uma capacidade limitada de perceber as coisas, se você usar um punhado de frases feitas, as pessoas podem até acreditar que você saiba alguma coisa. Na espiritualidade isso fica muito mais difícil, já que o intercâmbio é feito a nível de pensamentos, então é difícil esconder aquilo que você está pensando, porque o pensamento é transparente, e as pessoas se comunicam pelo pensamento. Então é muito mais patente o reconhecimento do nível de evolução que cada um deles tem. Então é irresistível nesse sentido. Não é possível esconder ou fazer de conta que você sabe quando você não sabe, porque isso fica patente, fica claramente reconhecido. Na pergunta número 275, o poder e a consideração de que um homem gozou na Terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? E a resposta? Não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos, diz a resposta. O que define, e aí precisa ficar bem claro aqui, não é a posição hierárquica que alguém obteve numa existência que define o nível de superioridade que ela terá, ou que ela tem.
Também a contrapartida não é certa também, ou seja, não é pelo fato de ter sido superior aqui na Terra que ele não possa ser superior também na espiritualidade. O que define é o grau de evolução que ele tem alcançado. Ou seja, se um espírito mais evoluído esteve aqui na Terra numa existência em missão, cumprindo uma determinada obra, fazendo um determinado trabalho, ao desencarnar, ele continua com o mesmo status que ele tinha, já que o seu nível de evolução, de maturidade espiritual, não depende da posição que ele ocupou aqui na Terra, mas sim daquela posição que ele alcançou durante todas as existências pregressas. Quer dizer que, se você tem alguém que momentaneamente ocupou uma posição de destaque na Terra, por ter sido privilegiado de relacionamento, por ser filho eventualmente de alguém que já era famoso e por causa disso tornou-se famoso, ou um príncipe que se torna rei com o falecimento do pai, o fato de ele ter sido príncipe ou rei ou famoso não indica necessariamente o nível de maturidade e de evolução espiritual que ele tenha. É nesse ponto que o texto é colocado. Quer dizer que ao desencarnar, você retorna ao estado de evolução que você já tinha alcançado, mais aquilo que você galgou nessa existência. Tudo aquilo que foi passagem na Terra só soma na medida em que trouxeram experiências novas e podem ter te ajudado a se elevar um pouquinho mais. Mas não implica nenhum ganho ou nenhuma posse, nenhuma hierarquia o fato de você ter sido rei, ter sido presidente, ter sido alguém famoso. Isso não lhe dá nenhum poder hierárquico na espiritualidade a partir do momento do desencarne. Item A da pergunta 275. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Ou seja, o elevar ou rebaixar significa a posição após desencarne na espiritualidade. E a resposta: não sabes que os espíritos são de diferentes ordens conforme os seus méritos? Pois bem, o maior da Terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreendes isto? Não disse Jesus: aquele que se humilhar será exaltado e aquele que se exaltar será humilhado? A comparação aqui com a mensagem de Jesus do Evangelho não significa necessariamente que se você se fizer ser humilhado, terá uma posição melhor na espiritualidade. Mas significa que e tem uma grande diferença aqui que a gente precisa esclarecer. Eu costumo fazer uma pequena referência assim. A gente acabou, de uma certa maneira, deturpando a palavra humildade, né? Ou se humilhar, né? A gente humilhar para a gente hoje significa passar vergonha, significa ser alguém que foi menos quisto pelas outras pessoas. E eu costumo dizer que a gente não precisa se humilhar, a gente precisa se humildar. Por quê? Porque a humildade que é característica, que é a virtude. Ser humilde não significa ser incapaz, não significa ser aquele que não sabe fazer nada, aquele que não teve nenhuma possibilidade de conhecimento, ou seja, com pouca escolaridade. Ser humilde significa aquele que acata e aceita aquilo que lhe é solicitado sem se imaginar ou sem se colocar acima das outras pessoas. Então, um humilde é aquele que, diante de uma determinada situação, aceita a incumbência que lhe foi dada. Trazendo para o lado do espiritismo, tem uma questão que é bastante comum, principalmente nas casas espíritas. Quando você é chamado, por exemplo, para um trabalho, diz assim: olha, da próxima vez você faz a palestra. Eu? Você está louco? Não, de jeito nenhum. Não, eu não sou capaz de fazer isso. Né? O não aceitar essa incumbência significa orgulho, em primeiro lugar. Por quê? Tem uma questão que é bastante interessante. Aquele que é tímido, por exemplo, ele na realidade ele tem um orgulho muito grande, porque ele é tímido porque ele não quer se expor para não se ver humilhado, para não se ver sentido numa posição diferente.
O humilde real acata e aceita aquilo que lhe foi dado, entendendo que a pessoa que está te recomendando fazer aquilo sabe o que está fazendo, que a responsabilidade na realidade é dela, não é sua, e se coloca na posição de fazer aquilo da melhor maneira possível. Então, se é lhe pedido fazer alguma coisa e você fala assim, olha, eu não sei, eu nunca fiz isso, mas se você está achando que eu posso fazer, então vou tentar fazer. Então é bastante comum essa situação, porque muitas vezes, principalmente no meio espírita, existe uma comunicação que não é a comunicação terrena, vamos dizer assim, aquela que está se estabelecendo aqui, mas sim de uma possibilidade e um reconhecimento da espiritualidade em relação à pessoa e que sabe que aquela pessoa tem conhecimentos suficientes espirituais ou está numa posição que pode compartilhar algum tipo de conhecimento ou que pode ser um canal através do qual a própria espiritualidade se manifeste. Então, quando essa pessoa humildemente aceita a posição, aceita a situação que lhe está sendo colocada e se coloca no sentido de fazer a melhor forma possível, ela se coloca numa posição de humildade. E não necessariamente, nesse caso, o humilde é aquele que não sabe, é aquele que aceita e assume a posição que tem que fazer, né? Então, essa é a grande diferença entre ser humilde. Se humildar significa descer do patamar ou do pedestal, de ter medo de se colocar à prova e de que as outras pessoas descubram que você não sabe fazer aquilo, né? E que por causa disso você vai passar vergonha. Medo de passar vergonha é uma questão de orgulho, não é uma questão de humildade, porque o humilde não tem medo de passar vergonha. O humilde faz aquilo que lhe é recomendado fazer. E da mesma maneira, se dito, olha, obrigado, que bom, mas eu achei que você ia conseguir fazer diferente. Bom, eu te falei. E simplesmente para por aqui. Não vai ficar chateado, não vai ficar reclamando. É muito comum, de novo, nas casas espíritas, que entre vários trabalhos que tem para ser feitos, para ser realizados, cada um de nós, em se colocando à disposição, pode ser acionado pela própria espiritualidade, às vezes, para fazer um trabalho diferente do outro. Você vai trabalhar no passe hoje. Agora você vai fazer palestra. Você vai ficar na recepção das pessoas da casa. E você vai testando, você vai passando por vários postos, fazendo vários trabalhos diferentes. E às vezes você está num trabalho e você é retirado daquele trabalho para fazer um outro trabalho. O orgulhoso, em encontrando uma situação desse tipo, passa a ficar magoado, porque assim, por que você está me tirando dessa posição? Eu não fiz direito, eu te falei que não faria, você me fez passar vergonha, né? Esse é o orgulhoso. O humilde aceita simplesmente e se reconhece como sendo, tá bom, agora é para mim fazer outra coisa, vou fazer outra coisa. E a gente sabe, e a gente discutiu e vai discutir isso em outros tópicos diferentes, que o desenvolvimento da mediunidade precisa de passar por testes. A gente vai exercitando funções diferentes, papéis diferentes. Uma hora você está na mesa para poder compor a mesa e fazer uma vibração para aquilo que vai acontecer, recebendo ou não mensagens. Outra vez você está na sala de passe, contribuindo na fluidoterapia. Outra vez você pode estar na porta, outra vez você pode estar na limpeza. Então tem vários trabalhos para serem executados e a gente vai testando em cada um dos trabalhos para ver de que maneira que a nossa mediunidade se resolve melhor, em que posição que nós rendemos mais nesse sentido, onde que nós podemos contribuir mais com a casa. Então o humilde aceita a transposição de mudança de um lado para o outro, porque ele reconhece que, ok, assim, você é que sabe, você sabe o que você está me pedindo. Se você acha que eu posso fazer, ok, eu vou fazer da melhor maneira possível. Então, como é que eu faço? Faça assim. Tá bom, eu vou fazer assim. De coração aberto, com a mente tranquila, desejoso de fazer o melhor possível, né? Então essa é que é a grande diferença. Por isso que a gente diz aqui de elevação ou rebaixamento, né, não faz muito sentido, porque ninguém é elevado nem rebaixado na espiritualidade. Você, na realidade, tem a posição que você realmente alcançou até agora. A posição da Terra é que é efêmera, é temporária. A gente vem para cá e ocupa uma posição aqui para cumprir uma série de experiências que a gente precisa ter e delas sair vencedor no sentido de ganhar alguma experiência com aquilo que você está fazendo. Então não é posto garantido o fato de você ter sido nobre numa existência e se tornado plebeu na outra existência, porque não existe posição. Tudo aqui na Terra é temporário.
né? Essa posição é simplesmente uma posição de exercício. A nossa verdadeira pátria espiritual é a espiritualidade. E é lá que conta o quanto a gente já alcançou com a nossa evolução. Pergunta número 276. Aquele que foi grande na Terra e, como espírito, vem a achar-se entre os de ordem inferior, experimenta com isso alguma humilhação? E a resposta? Às vezes bem grande, mormente se era orgulhoso e invejoso. E aí, de novo, a gente volta na própria questão. Existem inúmeros exemplos no livro Céu e Inferno, no livro dos Médiuns, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, de mensagens que são passadas por espíritos que estiveram aqui em uma existência encarnada e que estranham quando retornam à espiritualidade e reconhecem seres, pessoas, espíritos que ocupavam uma posição inferior enquanto aqui encarnada e que quando chega na espiritualidade está numa posição mais beneficiada. Aqui isso se dá, né? Esse ser pode se sentir humilhado nessa situação, né? Fala assim, sim, se ele acha que era merecedor de uma posição melhor, se ele acha que eu fui... Um exemplo bastante que também é comum está no livro Nosso Lar de André Luiz. Quando o André Luiz desencarna e chega na espiritualidade, ele acha que vai poder trabalhar, porque ele era médico, né? Fala assim, eu era médico, então eu posso trabalhar como médico aqui, né? Eu tenho conhecimentos, adquiri conhecimentos para a medicina, então eu quero trabalhar como médico. Fala assim, aqui você não é médico, aqui você é doente. Então, mas como assim? Eu trabalhei bastante para as outras pessoas. E aí ele começa a se relembrando a situação e comentando da maneira como ele fazia e o que ele executava, ele começa a se reconhecer como sendo então alguém que não tinha executado exatamente aquilo que ele imaginava que teria executado. E aí aquele posto, né, alcançado durante a existência terrena é questionado na espiritualidade no sentido de que quais são as verdadeiras virtudes que você adquiriu, que você já possui, né? O fato de você ter exercido um poder de liderança, por exemplo, ter sido chefe, né? Você foi um diretor executivo numa grande multinacional e ao desencarnar se reconhece numa posição bastante humilde, onde um funcionário, um servo teu, um empregado, por exemplo, alguém da limpeza está numa posição superior àquela que você. Fala, como assim? Eu lembro desse fulano, esse fulano aqui era o faxineiro da empresa, como é que ele pode estar numa posição melhor do que eu agora? Porque, de novo, retornando à espiritualidade, a gente retorna ao nosso nível real de evolução e não aquele nível fictício, aquele nível temporário do qual a gente executou na última existência, né? O que também não quer dizer que todo faxineiro vai ser um espírito elevado na espiritualidade. Assim, ele vai ser elevado na espiritualidade se ele já era um espírito elevado e continuou evoluindo através do exercício da humildade, da simplicidade. Ele conseguiu fazer dessa existência um bom exercício e ganhar mais virtudes ainda. Não é garantia o fato de você ter sido humilde que você vai estar numa posição boa, como também não é garantia o fato de você ter uma posição boa que você vai estar numa posição mais humilde na espiritualidade. De novo, a gente precisa reconhecer que a posição que a gente ocupa na espiritualidade é a real posição que a gente alcançou através dos esforços nas várias existências pelas quais a gente passou, e não resultados simplesmente da última existência. Seria bastante injusto, né? Pergunta número 277. O soldado que depois da batalha se encontra com o seu general no mundo dos espíritos, ainda tem-o por seu superior? E a resposta? O título nada vale, a superioridade real é a que tem valor. De novo a questão. Se o general já era alguém mais avançado espiritualmente, ele continua reconhecendo a pessoa como sendo mais avançada na espiritualidade. Se o general estava só temporariamente na posição de general para exercitar e muitas vezes obrigar que os seus subalternos, seus subordinados exercitassem a humildade, pode ser que essa posição se inverta. De novo, o que considera não é a posição da última existência, mas sim a posição real alcançada pelo Espírito. Pergunta número 278. Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? E aí, de novo, aqui as diferentes ordens são os níveis diferentes de evolução. E a resposta diz assim, sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros.
evitam-se ou se aproximam conforme a simpatia ou a antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros, tal qual sucede entre vós. Constituem um mundo do qual o vosso é pálido reflexo, ou os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos e famílias. Os maus, pelo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas, pela necessidade de se acharem entre os que se lhes assemelham. Tal uma grande cidade onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e se encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde a virtude e o vício se acotovelam sem trocarem palavra. É uma questão de afinidade. Fala assim, os espíritos se acham todos misturados na espiritualidade? Não, eles têm livre acesso, eles têm livre movimentação, eles podem se movimentar, e por isso, lembrando do tema que a gente falou, da erraticidade, né, de espíritos errantes, se você pega só o nome errante, dá a impressão de ser alguém que está perdido, que não tem caminho, que não tem destino, e na realidade o errante, no significado para a gente na língua portuguesa, é um pouco diferente do errant que era da língua do francês, para onde foi ditada essa comunicação. O errant significa aquele que não tem destino certo. O que não tem destino certo significa tem liberdade de ação, ele pode ir para qualquer lugar. Não significa que ele está perdido, que ele não sabe para onde vai, ele tem liberdade de locomoção. Então, na erraticidade, por isso que o Espiritismo usa erraticidade como sendo o termo da espiritualidade, pós-vida material, o espírito tem liberdade de locomoção, ele pode ir para onde ele acha que deve ir. Então é normal, se você se colocar numa grande festa com várias pessoas, você se aproxime das pessoas com as quais você tem mais afinidade. Se você não conhecer ninguém, você vai olhar para algumas pessoas, vai achar a pessoa mais simpática e vai, e aí, tudo bem? Tudo bem? Como é que você chama? Eu chamo fulano, beleza, eu também, que bom, não sei o que. Então, o papo se estabelece, a aproximação se estabelece por simpatia. Então, é normal. Na espiritualidade isso também acontece. Então, pessoas que têm um mesmo nível de evolução espiritual têm uma certa simpatia a se aproximarem porque vão ter uma conversa melhor para fazer. Tem uma facilidade de se comunicar melhor. Já espíritos que estão um pouco mais atrasados, da mesma maneira, tem afinidade com algumas questões. Vamos colocar aqui na tela. Tem 2 festivais de música acontecendo ao mesmo tempo. Um de rock e outro de música erudita. As pessoas que vão para escutar rock gostam de escutar rock e vão procurar rock. As pessoas que gostam de música erudita vão procurar música erudita. Significa que naturalmente as pessoas se aproximam segundo as suas afinidades, segundo os seus gostos. Então na espiritualidade não é diferente disso. Na espiritualidade também, os espíritos vão se aproximando, embora tenham liberdade. Ninguém vai te impedir, embora gostando do rock, de escutar música erudita, nem quem gosta de música erudita de escutar rock, ou de gostar das duas ao mesmo tempo. Não existe problema nenhum, né? Você tem liberdade de locomoção e de ação. Você se aproxima daquelas pessoas com as quais você tem um certo interesse, uma certa afinidade. Da mesma maneira, espíritos, às vezes mais evoluídos, podem, por uma questão de gosto, se aproximar de espíritos menos evoluídos no sentido de os auxiliar, de trocar palavras, porque se sente interessado, é como um professor, né? O professor, embora ele tenha um certo nível de conhecimento, ele gosta de se aproximar dos alunos. Por que ele gosta de se aproximar dos alunos? Porque é a missão dele, é o jeito dele trabalhar, ele gosta de falar com pessoas com as quais ele pode transmitir conhecimento. Então, isso é um reflexo do que acontece naturalmente na espiritualidade. As pessoas, os espíritos na espiritualidade vão se aproximar daqueles com os quais têm afinidade ou com os quais têm algum interesse no relacionamento. Pergunta número 279. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam? E a resposta? Os bons vão a toda parte e assim deve ser, para que possam influir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam, são interditadas aos espíritos imperfeitos
a fim de que não as perturbem com suas paixões inferiores. Quando a gente vê, por exemplo, para quem assistiu o filme Nosso Lar, tinha muito claro lá a cidade, que era o nosso lar, e tinha a zona umbralina. Então, por afinidade, os seres se concentram em determinada região, só que, da mesma maneira que nós estabelecemos algum tipo de controle, vamos dizer assim, de fronteira, pouco equilíbrio, ou eu gosto da bagunça, eu gosto de fazer arruaça, eu vou se aproximar de pessoas que estão bem e vou bagunçar o coreto das pessoas lá, simplesmente por fazer troça. Então eu vou lá e vou perturbar a vida das outras pessoas. É aquele que chega onde tem um punhado de gente conversando calmamente, chega lá gritando, chega falando mal, simplesmente para dispersar o grupo. O interesse dele é fazer bagunça, é botar a coisa para ferver. Porque ele gosta daquilo, ele gosta de fazer aquela interferência. Logicamente, nessas situações, existe uma certa limitação. Do mesmo maneira em que você se aproxima com aqueles que têm afinidade, aqueles que não têm afinidade ficam automaticamente impedidos, não é bem o termo, mas ficam incomodados de participar de um meio do qual eles não têm muita coerência. E em alguns lugares existem sentinelas mesmo, em algumas cidades espirituais existem limitações onde certos seres que não têm uma certa evolução não consigam chegar lá, simplesmente para não destruir a tranquilidade ou o equilíbrio daquelas pessoas que estão lá agrupadas. A gente costuma comparar que o que a gente faz, e é preciso de uma extensão bastante grande aqui, que às vezes a gente toma isso de maneira errada. A gente na sociedade, a gente segrega algumas pessoas. Por exemplo, aqueles que são presos, que são condenados e são presos, são tirados do meio da sociedade para que, confinados durante um determinado tempo, deveria ser assim, não é? Mas ok, o princípio deveriam ser confinados durante um determinado tempo para que tomassem consciência do mal que fizeram e para permitir com que a sociedade continue funcionando, porque eles atrapalhavam o convívio da sociedade. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente, de uma certa maneira, deturpa esses princípios e faz distinção, por exemplo, de poder financeiro, excluindo pessoas que são pobres do convívio de pessoas que são ricas. Então, quando a gente fala que o rico vive num condomínio fechado para que pobres não entrem para atrapalhar a tranquilidade do rico, é diferente do que a gente está dizendo de segregar para que não exista um incômodo, né? Nós deturpamos de uma certa maneira esse princípio e acabamos por excluir pessoas que não deveriam ser excluídas. Não é o fato da pessoa ser pobre que ela vai incomodar ou que ela vai deturpar. Deveria ser o comportamento dela que deveria dirigir a dizer se ela pode ou não pode participar de certos agrupamentos. E não a cor, a crença, posição social, posição financeira, nada disso deveria ser empecilho para que as pessoas se acomodassem. O próprio interesse delas devia ser o guia primeiro para fazer com que essas reuniões pudessem se estabelecer. A gente acaba deturpando esse princípio, por isso que eu digo, e por isso que a gente está constantemente revendo esses conceitos, e por isso que chama bastante atenção, para poder deixar claro que essas coisas têm que evoluir. A gente tem que ficar cada vez mais claro que essa questão. Já não deveriam existir diferenças sociais tão grandes assim. Só existem diferenças sociais porque existe segmentação, existe apartamento, existe separar a pessoa para que ela não participe de um determinado coisa porque ela não tem poder social, quando na realidade, por fraternidade, as próprias pessoas deviam dividir melhor a riqueza que tem para que ninguém sofresse segregação pelo fato de ter ou não poder financeiro. As pessoas deviam ter todas mais ou menos, de novo, assim, o próprio Evangelho diz que não se prega aqui que você pegasse toda a riqueza do mundo e distribuísse equalitariamente para todas as pessoas. Porque no minuto seguinte já estaria diferente, porque a capacidade de cada um de manter e de multiplicar e de regular a riqueza que recebe é diferente, porque cada um tem uma capacidade diferente. Mas o que não se justifica, por outro lado, diferenças tão desastrosas, onde a gente tem tantas pessoas na sociedade sem ter o mínimo de dignidade humana, sem ter o que comer, sem ter com o que morar, onde vestir, e pessoas que têm riquezas que nem sabem o quanto têm e que nunca vão ser capazes de gastar toda essa riqueza durante todas. Se tivesse várias vidas podendo
continuar essa conta corrente, ela não gastaria toda aquela riqueza. Isso não justifica. Isso só acontece na nossa sociedade de hoje, porque nós somos ainda egoístas, porque nós somos nós gostamos do privilégio e fazemos de tudo para se diferenciar das outras pessoas. Evoluindo espiritualmente, essas diferenças devem diminuir e a gente deve se estabelecer em patamares mais dignos, para que ninguém passasse fome, para que ninguém tivesse falta de onde ter que dormir. Se você não quer trabalhar, não é problema nenhum que você não queira trabalhar. Você deveria ainda assim ter garantido o direito à sua dignidade, porque só tendo direito à sua dignidade que você vai se incomodar e procurar fazer alguma coisa, percebendo que é saudável trabalhar, que é interessante fazer alguma coisa para ajudar a si mesmo e as outras pessoas. Então a decisão deveria ser do indivíduo e não assim, não, se você não trabalha, então você vai morrer de fome, né? A gente rouba, limita a dignidade das pessoas. Isso não é saudável, não é cristão. Então, esses aspectos que eu queria deixar bem claro, para que a gente pudesse distinguir essas questões e conseguir entender que aqueles que são apartados do convívio de espíritos mais avançados são porque eles ainda não têm o esclarecimento necessário para o convívio e provavelmente eles iriam atrapalhar. Ao contrário, aqueles que são mais evoluídos, por já terem passado por níveis menos evoluídos, são capazes de ir até esses lados, ir até as regiões onde tem seres menos evoluídos, no sentido de auxiliá-los, né? É aí que existem as várias missões da espiritualidade, e o nosso lar, por exemplo, é rico nisso também, quando as comitivas vão de nosso lar até o umbral, até as zonas umbralinas, para fazer resgate de seres que acabaram de desencarnar ou que estão em ponto de socorro, para poder ajudar esses seres a evoluir, a sair daquela situação, porque chegou num ponto onde pode haver essa melhora. A gente precisa deixar bem claro, então, essas questões para que a gente possa continuar. Tá bom? A gente continua na próxima sessão, mais um trecho desse tema ainda, né? As relações no além-túmulo, do capítulo 6 da Vida Espírita, do livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Então, até lá!